Senhor, amém? Deus de maravilha. Aleluia, Jesus. Irmãos, nesta noite eu estou muito feliz, né, de estar aqui. Como disse a pastora Nilma, a gente coloca um propósito na presença do Senhor. E o Senhor ali, Ele nos abençoa, né, irmãos? Eu não sabia que a igreja estava nesse propósito, né, aí de oração, de leitura da palavra. E eu quero dizer para o pastor William que a palavra que eu trouxe hoje é sobre oração. E eu, desde o início deste culto, que a pastora Nilma começou a falar de oração, eu falei, Senhor, mas Tu é maravilhoso. Porque, né, irmãos, nós sabemos que do jeito que estão as coisas hoje em dia, se nós não estiver em oração, colocando o nosso joelho em oração, nós não conseguimos, né? E nesta noite eu gostaria de estar lendo, convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em Isaías, glória a Deus, 37, aleluia, aleluia, Jesus. Isaías 37, versículo 14. Deus de glória, aleluia. É muito bom, né, irmãos, estar na presença do Senhor. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todo o reino da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve toda a palavra de Senequeribe, a quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram fogo os deuses dele, porque deuses não eram senão obra de mão de homens, madeira e pedra. Por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da mãos, para que todo o reino da terra saiba que só Tu és Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós olhamos para esta mensagem, para esta palavra, e nós vemos ali que Ezequias, ele somente não murmurou, não reclamou, somente foi ali e disse: eu sei para quem que eu vou levar essa palavra. Eu sei para quem eu vou apresentar esta causa, para o Deus Todo-Poderoso. Antes de eu estar trazendo a palavra, eu gostaria de estar trazendo um louvor para edificar a vida dos irmãos e dizer, irmãos, para vocês que o Senhor ainda ouve oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu contemplei a Tua dor, por isso estou aqui. Vim para enxugar as Tuas lágrimas, vim para afogar as Tuas mágoas, vou Te fazer feliz. Hoje vou mudar a Tua história, vou Te dar a chave da vitória, porque Te amo sim. Quando você chora, eu também choro. Você é a menina dos meus olhos. Acredite, filho meu, estou aqui. Estenda Tuas mãos, ó filho meu, toque agora em minhas vestes, acredite, estou aqui.
Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui nesta noite. Ele ouve o meu clamor e Ele ouve o seu clamor. Irmãos, a oração de Ezequias. Hoje eu trouxe um tema para esta pregação, para esta palavra. Deus ainda ouve a oração dos seus. Glória a Deus, aleluia. Ezequias, irmãos, ele se viu ali no meio daquela peleja. Ele se viu ali no meio, né? Quando ele recebe aquela carta, a qual aquele rei está ali ameaçando e afrontando Deus. Porque ele está afrontando a Deus, ele não está afrontando Ezequias. Ele não está afrontando aquele povo, ele está afrontando o próprio Deus. Então Ezequias, o que ele fez? Ele pegou a carta e ele subiu ali ao templo. E ele foi orar. E ele foi apresentar aquela causa ao Senhor. Ele foi apresentar aquela causa ao Senhor, né? E ele diz ao Senhor: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. E ouve toda a palavra de Senequeribe. Nesta noite o Senhor, Ele ainda ouve a nossa oração. E eu digo aos irmãos, muitas vezes nós passamos por luta, passamos por provações, e aí muitas vezes nós ficamos tristes, a gente se entristece com algo que acontece em nossa vida, mas o Senhor, Ele que vê a nossa vida, Ele que vê a nossa vida diante dEle, a nossa intimidade com Ele. Um dia desse eu estava falando, muitas vezes, né, irmãos, o Senhor ali, quando Ele foi ungir ali, quando Samuel foi ungir ali o rei Saul, né, ele estava ungindo aquele rei, mas Deus estava vendo o coração de Davi ali trabalhando com as ovelhas. Então um dia desse eu disse, muitas vezes é melhor, muitas vezes eu ter ali a intimidade com o Senhor, porque muitos hoje, pastor William, vê o título, né? Eu sou diaconisa, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Muitos irmãos, nós estamos vendo hoje em dia o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Muitos aí que se dizem pastores estão matando, né? Matando aí hoje mesmo. Minha mãe mandou um vídeo aí de um pastor que fez algo horrível. Então a gente muitas vezes vê isso e a gente se assombra. Minha filha falou algo e eu disse: não generaliza, porque nem todos são assim. Mas nós estamos vendo o que está acontecendo nesse mundo, irmãos. A maldade, tudo que está acontecendo. E muitos se colocam como pastor para fazer coisas erradas. E aí, como ali Saul, ele foi, né, ali ungido o rei. E o que foi que ele fez? Porque o povo pediu um rei. Então Deus disse: não, eu vou dar. E muitas vezes é assim na nossa vida, irmão. Às vezes a gente faz algo, muitas vezes eu quero fazer algo e Deus diz: não é para fazer, e às vezes nós fazemos. E Deus diz assim: eu vou deixar, mas lá na frente nós vamos ver o que vai acontecer, né? É desse jeito que acontece. Mas quando nós colocamos a nossa vida em oração, quando nós colocamos o nosso coração ali, como foi Davi. Davi, ele estava com um coração ali na presença do Senhor, cuidando de ovelha. Ele estava cuidando de ovelha e Deus já estava tratando, já estava vendo ele ali. Deus já estava vendo que ele era pequeno ali. Mas Deus sabia o grande rei que ele seria. E por causa de Davi, o Senhor tem livrado muitos. Por causa de Davi, o Senhor livra aqui ainda este povo. Porque nós sabemos, irmãos, que na palavra de Deus, quando nós vemos a palavra do Senhor, o quanto eu lendo ali, né, irmãos, que eu estou lendo a Bíblia, né, não para a glória minha, mas para a glória de Deus, já estou aqui lendo, e quando o pastor falou em sabedoria, eu lembrei, e eu estou lendo Provérbio, e lá manda nós atar a sabedoria no nosso pescoço. Né? Então eu pensei: oh, Jesus maravilhoso. E quando nós vemos, irmão, tudo o que aconteceu até aqui, até Jesus, nós vemos que o Senhor livrou muitos por amor a Davi. Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos aqui que Ezequias, ele colocou essa causa diante de Deus. E Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração dele. Porque o Senhor deu ali o livramento. Deus deu o livramento para ele. Deus deu o livramento para aquele povo. E nesta noite, irmão, como eu disse, falamos de oração. Ainda aqui no versículo, no capítulo 38, no livro, do mesmo livro, e o versículo 3 diz assim:
Primeiro, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Mais uma vez nós vamos ver aqui o exemplo do rei Ezequias. Tudo ele colocava na presença de Deus. Ele não achava o problema difícil. Ele poderia até chorar, mas ele dizia: o Deus que eu sirvo, ele vai fazer o milagre. O Deus que eu sirvo, ele vai fazer o milagre. E ali ele começou a orar, e ele colocou diante de Deus. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Irmão, muitas vezes, nós olhamos aqui para essa palavra, muitas vezes, porque no começo aqui ele diz: conserta a tua casa. Muitas vezes, e olha depois mais na frente, a oração dele: eu andei com inteireza de coração. Muitas vezes a gente pode fazer algo, está fazendo algo que não agrada ao Senhor. E Deus diz: te conserta. Te conserta. E aí nós devemos colocar a nossa vida em conserto diante de Deus, para que Ele possa vir ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor, porque muitas vezes a gente ora e não acontece. E aí a gente diz, como ele disse assim: Senhor, eu fiz. Um dia desse eu até falei para minhas meninas: tem tu coragem de orar desse jeito? Quem é que tem, né? Senhor, eu tenho um coração assim, eu fiz isso, fiz aquilo. Muitos não têm coragem, né? Porque nós somos, irmãos, aqui nessa terra, nós passamos por luta, por dificuldade, e muitas vezes a gente fraqueja. Muitas vezes a gente fraqueja, mas o Senhor é forte. É Ele que nos levanta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos põe de pé todos os dias. Eu digo assim lá na minha casa: quando me levanto, a minha primeira conversa ela tem que ser com o Senhor. Antes de tudo, a minha primeira conversa ela tem que ser com o Senhor. Muitas pessoas, às vezes, quando acorda, já vai ver o que tem no celular, o que alguém mandou no WhatsApp. E não, irmão, mas a minha primeira conversa ela tem que ser com Deus. Ela tem que ser com o Senhor, que me deu aquela noite maravilhosa, aquela noite que eu levantei, estou de pé, que eu acordei, que eu abri o olho. A minha primeira conversa ela tem que ser com o Senhor. E na hora que eu me levanto do mesmo jeito, o meu bom dia ele tem que ser primeiro para Deus. A minha voz ela tem que se levantar primeiro ao Senhor, para que eu possa ali ter um dia. Muitas vezes, irmão, o Senhor nos livra de tantas coisas. O Senhor nos livra de tanta coisa durante o dia, que a gente fica assim de boca aberta, mas depois a gente vai lembrar: eu orei quando eu levantei. Eu orei, quando eu me levantei, eu coloquei o meu joelho no chão e eu orei. Então o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Ezequias aqui, ele estava passando por essa luta. É como se fosse o dia de hoje. Ele estava passando por essa luta aqui. E a luta, naquela época, era uma luta universal. Ela era uma luta do mundo mesmo. Era lutas como se fosse de governos. E hoje nós estamos passando também por estas lutas. Por quê, irmãos? Porque hoje nós temos leis aí que está querendo, né, ir contra a palavra de Deus. E o que é que nós vamos fazer? Colocar o joelho no chão e dizer: por esta causa eu me coloco de joelho. Então nós vivemos também nesta mesma época, a qual muitos querem nos colocar contra a parede e dizer: é assim que você tem que fazer, é assim que você vai fazer, não pode isso, não pode aquilo, não pode mais ler Bíblia. Essa semana mesmo eu estava vendo que em Campina Grande, na Paraíba, foi proibido a leitura da Bíblia, até na Câmara dos Deputados. Foi proibido a leitura. Na minha cidade, a minha mãe mandou pedir oração. E Domingos, pede oração aí nas igrejas. Porque aqui está tendo uma lei aí, estão se reunindo. Nós vamos para a Câmara hoje. A população vai para a Câmara. Porque quer tirar o dia dos pais e o dia das mães, quer colocar o dia do cuidador. A minha mãe mandou para mim: ora, minha filha, para que essa lei aqui na cidade não seja aprovada.
Então, irmão, é nisso que nós devemos ainda colocar o nosso joelho. Saber que nós temos filhos, nossos netos estão aí nas escolas. E daqui a pouco, irmãos, vai ter coisas que ele mesmo vão ficar, mas eu não aprendi, não foi assim. É por isso que em casa é a escola que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Porque quando ele chegar lá na sala de aula, que tiver essas coisas que eles estão ensinando aí, ele já diz, não, mas na minha casa eu aprendi assim. Então, irmãos, nós sabemos que é na oração que tudo isso aí o Senhor pode parar. Se o crente colocar o joelho no chão e dizer, Senhor, eu não aceito isso na vida do meu neto, na vida da minha filha, na vida do meu filho. Porque a minha filha hoje, ela disse, mãe, quando eu passar num concurso, eu vou colocar quando eu tiver um filho, eu vou colocar na igreja adventista. Porque lá, né, irmão, o ensino é uma benção. Na igreja não, na escola, né? Aquela escola que tem adventista. Né? E os estudos lá ensinam, lá tem a Bíblia, tem o dia, tem a hora da leitura da palavra. Então, irmão, quem tem condição, coloca, né? Então, irmãos, nós estamos aqui nesta noite sabendo que Deus, Ele ouve a nossa oração. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e nesta noite, olha só. Isaías 37, 14 e 20. Ezequias aqui estava no meio de uma crise nacional, trazendo para os dias de hoje, foi como eu falei, como se fosse um governo contra a igreja, contra tudo que se prega. E nós vamos lutar. Nós vamos orar no joelho, irmão, porque a gente não vai brigar. A nossa oração, o nosso joelho, ele tem poder. A oração do crente, ela tem poder. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, em muitos lugares, não pode ser mais lida, não pode mais ser falada. Mas como Ezequias, nós entregamos nas mãos de quem pode tudo. O Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, Jesus. A crise que nós passamos, as lutas que nós passamos, nós colocamos na mão do Senhor. Nós colocamos nas mãos do Senhor. Em Efésios, né, irmãos, 3, Efésios 3, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, por esta causa eu me ponho de joelho. Paulo, ele estava ali se pondo de joelho pelo aquele povo, pela unidade do povo, pela fé daquele povo. Ele estava se colocando de joelho. E nessa noite nós nos colocamos de joelho. Nós dissemos, vou me colocar de joelho pelo meu filho que está afastado, pela minha filha que está afastada. Eu me coloco de joelho por tudo aquilo que eu estou passando. Eu me coloco de joelho pela faculdade do meu filho. Eu me coloco de joelho pela enfermidade que eu estou passando. Eu me coloco de joelho, porque a oração do crente, ela tem poder. Nós nos colocamos de joelho pela igreja. Nós colocamos de joelho pelos jovens, pelos adolescentes, pelas irmãs, pelos irmãos, pelos pastores. Colocamos de joelho. Colocamos de joelho pela unidade da igreja. Colocamos de joelho para que o Senhor venha unir as igrejas. Para que o Senhor venha unir os irmãos das igrejas. Para que o Senhor venha tirar espírito de inveja. Para que o Senhor venha tirar espírito de fofoca. Para que o Senhor venha tirar o espírito de... Aquele espírito, né, irmão, que muitas vezes os irmãos ficam. Muitas vezes fica, Senhor, eu estou fraco. Mas é o inimigo colocando a fraqueza ali na mente do irmão. Para que o Senhor venha avivar a obra. Para que o Senhor venha unir os irmãos. Ontem eu disse ali no ciclo de oração... As irmãs ali orando e o pastor estava ali. Eu falei, irmãos, vamos orar. Porque tem espírito de ciúme dentro das igrejas. O irmão não pode ver um irmão. O irmão faz isso, o irmão faz aquilo. Mas eu estou aqui no meu canto, eu não faço. Às vezes o pastor não me coloca. E às vezes, irmãos, o inimigo coloca espírito de ciúme. E nós nos colocamos de joelho para que o Senhor una cada um dos irmãos. Porque na obra de Deus, todos são importantes. Na obra de Deus, aquele irmãozinho que está sentado lá no fundo, lá naquela cadeira, ele tem a importância. Minha mãe disse uma vez, irmãos. Minha mãe disse uma vez que
O irmão estava pregando e uma pessoa ficou endemoniada na igreja. E veio os obreiros, veio o pastor, veio todo mundo, estendeu a mão e nada. E aí, uma irmãzinha do centro de oração, que estava sentada no fundo da igreja, ela levantou com a Bíblia debaixo do braço, foi lá, só repreendeu e voltou para o banco. E o demônio saiu. E naquele dia, minha mãe disse que o pastor falou, que o povo dizia que aquela irmã era uma irmã fraquinha. Mas naquele dia ela foi a irmã mais forte da igreja. Por quê, irmãos? Porque ela estava em oração. Muitas vezes, irmãos, o Senhor ele está vendo aquele que está quietinho ali. E a intimidade dele com Deus. Muitas vezes nós olhamos para irmãos e não damos nada por ele. Mas o Senhor está dando tudo por ele. O Senhor está dando tudo por ele. Porque ele tem intimidade. Nós não conhecemos o irmão lá na intimidade do quarto. Nós não conhecemos o irmão na intimidade, ali dentro do seu quarto, quando ele fecha a porta com Deus. E o Senhor, ele dá poder. A minha tia, ela tem um problema mental, a irmã da minha mãe. Ela tem um problema mental e ela é crente desde os 19 anos. E ela teve um problema mental e até hoje. Ela tem 60 ou é 67. Mas, irmãos, minha mãe, minhas primas foram fazer um culto de aniversário numa casa, um aniversário, e lá elas fizeram uma oração, fizeram um culto, e lá uma pessoa endemoniou. O demônio pegou uma jovem. E aí todo mundo repreendendo ali e nada. E minha tia, ela tem problema mental, para Deus ela é uma criança. E ela sempre foi usada no louvor. Irmão, o hino da harpa, ela canta de cor. Dá o pastor, chama ela aqui, ela diz, irmão, o hino tal, e canta sem a harpa. E ela é compositora, tem um caderno na minha casa aqui, que eu até trouxe, cheio de louvor, de autoria dela. E, irmãos, quando ela chegou, a mãe disse que ela só louvou, a mãe disse que ela chegou, começou a louvar. Quando ela começou a louvar, estendeu a mão e começou a louvar, a menina quietou. E aí, irmãos? É o Senhor que usa. É o Senhor que usa. Porque de nós mesmos nós não somos nada. Muitas vezes eu posso dizer, eu repreendi. Mas Deus diz, não, minha filha, quem fez foi eu. Quem curou foi eu. Quem libertou foi eu. E é o Senhor que faz nesta noite. Ele é que faz, Ele é que ouve o nosso clamor. E através do nosso clamor, Ele tem poder de repreender o demônio, sim. Ele repreende o mal. A oração, irmão, ela é a chave que abre a porta do céu. A oração, quando meu filho estava afastado dos caminhos do Senhor, eu ia lá e eu ungia o guarda-roupa dele toda noite. Eu ungia a roupa. Eu comprei um terno para ele. E aí eu ungia aquele terno e ele dizia assim um dia, pode vender isso aí tudo. Vende essas roupas sociais, esses ternos, não quero não. E eu, em nome de Jesus, ainda vou ver tu vestido. Ainda vou ver você vestido nela. E aí, irmãos, toda vez que eu ia orar, de tarde, 3 horas da tarde, eu ia lá, pegava o óleo, ele pro serviço e eu lá, ungindo tudinho a roupa. Ungia mesmo. Os ternos, as camisas sociais, que ele tinha um monte. E aí, irmãos, não é que o menino voltou para Jesus? Não é que o menino hoje é do som da igreja? Não é que ele está lá na igreja, ele está no som e ele é um dos melhores. Quando os meninos não vão... Um dia desse, o irmão Fábio falou assim, Carlos, tu vai hoje? Aí o Carlos falou, vou. E ele, que o Carlos foi para o Tocantins, que é meu filho, disse que ia trabalhar lá, né? Aí o pastor deu a carta, ele foi. Passou um mês, ele voltou. Aí o pastor disse, agora eu só vou te apresentar no culto de Santa Ceia de novo. Só que aí o Fábio teve um probleminha lá, aí o Fábio, Carlinhos, tu vem amanhã. Aí o Carlinhos, eu não, pastor, só vai me botar na culto de Santa Ceia. Aí o Fábio, moça, aqui é o Fábio, já falei com ele. Jesus sabe. Aí o Fábio, já falei com o pastor, ele te liberou, pode ir lá para o som. Então, irmãos, por quê? Porque ele, quando ele faz com afinco, ele faz com amor. E aí eu fico olhando, irmão, ele está com propósito de leitura da palavra. Ele lê ali a palavra, toda noite, 10 horas da noite, ele está ali lendo a palavra. Ele está ali se debruçando na palavra de Deus. Aí ele é o único jovem da igreja, jesuíno ali, que vai de terno. Não tem um jovem ali que vai de terno, mas ele vai.
A Maria disse, mãe, eu acho que o Carlinhos não é dessa época aí desses meninos, não. Porque todo mundo vai normal e o Carlinhos só quer ir de terno, de roupa social. E eu fico olhando e eu digo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração. Obrigado, Senhor. Então, irmão, nós sabemos que quando o crente fiel coloca o joelho no chão, o Senhor ouve. Aleluia, Jesus, Deus de maravilha. Aleluia, Jesus. Ezequias, quando ele estava ali orando ao Senhor e pedindo ao Senhor e dizendo tudo aquilo que ele tinha feito para o Senhor manda a resposta. E dá mais 15 anos, olha só, irmãos, mais 15 anos. Porque ele estava orando ali, ele estava orando de coração, ele estava se humilhando. E muitas vezes nós não queremos nos humilhar na presença de Deus. Muitas vezes nós não queremos descer. Muitas vezes nós queremos aqui, né, que a sombra do Altíssimo esteja sobre nós. Mas nós não nos humilhamos. Nós não vamos ali para os pés do Senhor, que é onde nós devemos estar. É os pés do Senhor. Como disse o pastor aqui, né, quando a gente tem um propósito, que a gente coloca em oração, aí vem as lutas, vem os levantes. Vem tanto levante, irmão, que nós não sabemos de onde vem. Mas nós sabemos que quando o crente ele coloca diante de Deus a sua vida, e ele diz, Senhor, a partir de hoje é assim, assim, eu vou ser assim, eu quero, Senhor, que o Senhor tome a minha vida em tuas mãos e eis-me aqui para fazer a obra. Aí vem os levantes. E nós devemos estar preparados, irmãos. Eu estava ali, né, abri um negócio de vender marmita, e como eu falei para a pastora Nilma, eu tenho uma enfermidade, né, irmãos, que foi através de um câncer que o Senhor me curou, mas porque na época que eu estava afastada. Aí, como disse a pastora, Deus pega, joga a pessoa no leito para depois ela vir. Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa não quer vir pela rede. Porque a rede, quando ela é jogada, o peixe que pega aquele peixe, ele vem se debatendo, mas ele vem sem nenhum arranhão. Mas quando é pelo anzol, irmão, ele sangra. A boca sangra. Você pode ver que quando você vai tirar o anzol aqui do peixe, tem que rasgar. E que nós não venhamos pelo anzol, né, pastor? Porque o anzol dói. Mas irmãos, eu vim pelo anzol. Então, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu tive um câncer de colo de útero. Na época, eu morava na Paraíba. E eu tive um câncer de colo de útero, que eu tive que fazer 2 cirurgias. E no meio disso, o médico disse, olha, ou você faz uma radioterapia, ou você faz um esvaziamento pélvico. Que você vai ter que tirar o útero, o ovário, trompa, tudo. E aí tirou os linfonodos. E por que tirou esses linfonodos, irmãos? Eu fiquei com um problema na minha perna. 1 ano depois, 2 anos depois, a perna inchava o pé e parava. Inchava e parava. E um dia inchou e não parou. E o médico disse, olha, não tem cura. A sua perna não tem cura. É repouso absoluto. É perna para cima, é drenagem linfática, é academia, é aquele negócio, hidroginástica. E eu disse, meu Deus, e agora? Irmãos, mas eu fui curada do câncer. Porque a médica, quando ela pegou os resultados do exame, ela disse assim, eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi, nem passar por uma químio, nada. Ela ficou encabulada, ela disse, eu posso tirar uma cópia dos exames finais. Mas eu disse, foi Deus. Naquele dia eu entendi que Deus tinha me livrado do vale da sombra da morte. Deus me tirou porque Ele já tinha usado o pastor Esdra, na época, e falou com a pastora Adriane. Nessa época também ela nem era crente. Ele disse, eu estou livrando uma pessoa tua da morte. Já foi livrada 2 vezes na mesa de cirurgia. E naquele dia, o Senhor tinha me livrado, por quê? A minha cirurgia foi marcada 2 vezes, igualzinho o Senhor usou o pastor aqui, que nem me conhecia, e falou. E o Senhor me livrou, porque nas 2 vezes, a primeira médica me esqueceu no hospital. E eu ainda estava com a roupa de cirurgia, ela me esqueceu. E a segunda, o médico mandou ir para casa porque tinha chegado caso mais grave. Então, naqueles 2 dias, eu entendi que Deus estava me livrando da morte naquela mesa. Então, o Senhor me trouxe de volta. E eu fiquei com esse problema na perna. Então a perna incha. Olha, irmãos.
eu fiquei com esse problema na minha perna. E eu abri ali um negócio de marmita. E eu comecei a trabalhar. E eu falei, Senhor, minha menina, mãe, a perna está inchando, está ficando pior. A perna está inchando, está ficando pior. E aí o médico disse, olha, você tem que botar na parede, tem que ter repouso. E eu levantava todo dia, ia dormir 11 horas, temperando comida, e levantava 5h30 da manhã para ir para trabalhar. Aí eu falei, eu vou me matar de trabalhar? Eu tenho até um salário que eu não preciso nem trabalhar. Eu vou me matar de trabalhar? E aí a obra estava ficando, igual eu falei para a pastora. Irmãos, estava cansada para ir para a igreja, mas eu ia, nunca deixei de ir. Mas não era a mesma coisa. Aí eu falei, a minha menina, mãe, a senhora está se matando, está adoecendo e não adianta orar, porque Deus não vai ouvir essa oração aí, Jesus, cuida que não, que a senhora está extravagando. E eu tive que fechar, irmão, lá, as marmitas, por causa da perna. No dia que eu fechei a perna, estava dessa grossura, eu mandei a foto para minha mãe tomou um susto. Então, irmãos, a gente muitas vezes quer colocar na frente a nossa necessidade ali e vai deixando Deus pro canto. E Deus diz, olha, eu te tirei da morte, eu te tirei do leito para você fazer a minha obra. Então, irmãos, hoje e você tem um salário que não precisa de estar fazendo isso aí. Então, irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele ouve o nosso clamor. E eu falei para o Senhor. Falei, Senhor, se for para mim fechar aquilo ali, que o Senhor mostre. Que o Senhor me mostre. E aí um dia, irmãos, não foi nem sonho. Foi a minha menina mesmo que chegou e me falou, mãe, vamos, senta aqui. Eu sentei. Aí as duas me colocou de um lado e do outro. Mãe, quando meu pai morreu, ele deixou uma pensão para a senhora. A senhora não tem necessidade de estar desse jeito. A senhora emagreceu 10 quilos. Emagreci 10 quilos. Eu pesava 56. Eu estou com 46. Não, agora eu acho que eu ganhei 1 quilinho já. Porque eu estava fazendo a comida e eu não estava comendo a minha comida. E aí, irmãos, elas sentaram e me falou e disse, vamos fechar, vende tudo, coloca a perna para cima e pronto. Então foi o que eu fiz, irmãos. Mas, eu orando a Deus, o Senhor me deu a resposta. Chamou elas e me falou isso. Deus usou elas para me falar, cuida da saúde, porque nós não temos pai. Se a senhora morrer, vamos ficar sem mãe? Então, irmãos, por isso que eu fechei. Só que eu coloquei diante de Deus isso. Né? Só que eu coloquei, Senhor, é para fechar, e Senhor usou as meninas. Eu orei, né? E eu orei. E agora, igual eu falei para a pastora Nilma, ontem eu estava falando com a pastora, ia dar 3 horas, eu estava no sol quente, indo para o ciclo de oração. Isso, irmãos, nós não devemos medir esforço para a obra do Senhor. Nós não devemos medir esforço para fazer a obra de Deus. E aí agora, irmão, o que é que eu fiz? Eu estava com um propósito de leitura da palavra. Era à noite. Eu falei, não, Senhor, agora eu vou ler de manhã. E aí, irmão, eu coloquei de novo, mudei a leitura para de manhã. É tão bom quando você já começa o dia, né, com aquele propósito. Por que eu estava colocando à noite? Por causa do serviço. Olha só. Que tinha que estar lá às 6 horas da manhã. Eu tinha que levantar às 5h30 para ler. E aí, eu voltei à leitura da palavra. Aí, voltei a ensaiar os louvores. Aí, voltei, né, irmãos, orar aí pela madrugada. Porque até isso estava atrapalhando. Eu disse, mas Jesus, até isso estava atrapalhando. Então eu falei para a pastora, eu acho que o Senhor me quer mesmo é só na obra. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Compromisso com Ele, compromisso com a palavra dEle. O joelho, irmãos, como eu oro, quando eu coloco o meu joelho no chão, eu digo assim, Senhor, nunca deixa eu me cansar de colocar os meus joelhos no chão, Senhor. Que eu venha orar pela minha família, que eu venha buscar. O meu pai aceitou Jesus, glória a Deus, através das nossas orações. Porque todo dia nós estávamos orando por ele. E meu pai aceitou Jesus. Minha mãe disse, 35 anos, 1 mês e 1 dia. Ela orando por meu pai. 35. Eita, Jesus. E foi o testemunho dela. Nunca desistiu de orar por ele, irmãos. E o Senhor salvou meu pai. Num culto que alguém chamou ele para ir visitar. Quando ele saiu de casa, ele já foi dizendo, não me chama para ser crente, não. Olha só. E quando chegou lá, na hora do apelo, ele foi.
Porque Deus diz, não é ele, é eu. Quem manda é Deus. Ele disse isso, mas Deus diz, é hoje que eu te pego. E ele foi, irmãos. Ontem a mãe disse, estou indo para a igreja, mas teu pai. Só que ele aceitou Jesus na casa da benção. E ela é da Assembleia. E ela tinha dito, Minga, se teu pai aceitar Jesus na casa da benção, eu vou sair da Assembleia e vou para a casa da benção. Mas ela ainda não foi. Mas é igual a pastora Andréa disse, mãe, é uma promessa que a senhora fez. Né? Que ela tinha falado para Deus, se o meu... Porque ele dizia, eu não vou para a Assembleia, eu vou para a casa da benção. Porque a Assembleia lá e a casa da benção é igualzinha, irmão, do mesmo jeito. Mas ele tem mais, identifica mais com a casa da benção. E ele foi. E graças a Deus. O importante não é a placa da igreja. O importante é que ele vai para o céu. O importante é que ele vai para a glória. O importante é que ele aceitou a Jesus. E Jesus, quando ele vier buscar uma igreja, ele vai vir buscar uma igreja lavada, remida, no sangue dele. Ele não vai vir buscar as placas, Assembleia de Deus. Ele não vai vir buscar a casa da bênção. Ele não vai vir buscar Deus é amor. Ele não vai vir buscar o universal. Ele vai vir buscar o crente. Ele vai vir buscar aqueles que se dobram, aqueles que estão na presença de Deus, buscando a Ele em espírito e em verdade. Porque Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a minha vida, Deus conhece a tua vida. E Ele faz milagre. Quando nós oramos, o Senhor faz milagre. Aleluia. Lucas 11 diz assim, o versículo 9 diz assim: por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre. Olha que alegria. O Senhor foi que nos ensinou, Ele nos incitou a orar, e Ele nos ensinou a orar, e Ele disse, busca que a porta você vai achar, bate que a porta vai se abrir. Irmãos, e eu passando aí por uma luta grande, esses dias, e eu tinha dito ao Senhor, um dia lá quando eu vim da Paraíba para cá, eu falei, Senhor, e eu estava afastada, eu falei, Senhor, nunca mais eu deixo de dizimar na tua casa. Porque eu era dizimista, quando eu me afastei, parei de dizimar. Tudo que tinha na minha casa lá ficou. Eu vim só com as roupas e os filhos. E eu nunca mais deixei de dizimar. Foi agora, esse mês, tive uma situação aí, que passou do dia, e eu nada. E aí eu tive que ir lá no banco. O banco tinha feito um carpe lá, que eu nunca tinha pedido. Pegou meu salário todinho, acredita? Você acredita, pastor? Ele pegou mais de 4 mil. Feito BRB carpe, que eu não pedi. E aí foi uma luta, foi preciso ameaça de advogado, ameaça disso, ameaça daquilo. E aí, mas mesmo assim eu ainda vou botar o banco na justiça. BRB, ainda vou colocar na justiça. Porque eu passei por essa luta. Mas eu coloquei na presença de Deus. Quando foi agora de devolver o dinheiro, e eu já coloquei o dinheiro no envelope, já fui entregar na casa de Deus. Por quê? Porque, irmãos, o Senhor, Ele é fiel com aquele que é fiel. Eu nunca tinha deixado de dizimar, nunca deixei. Então, irmãos, aí eu falei isso para o Senhor, eu coloquei em oração. E quando a pastora Nima falou aqui em oração, no começo do culto, o pastor William falou na oração do propósito, eu falei, Senhor, obrigado. Porque o Senhor me deu o tema que nós devemos orar. Que é no joelho que nós recebemos as nossas vitórias. Não adianta eu falar para um, falar para o outro o que está acontecendo. Porque é Deus que vai resolver. Ezequias, ele foi aonde ele deveria ir. Ele foi calado, apresentou a carta a Deus. Deus leu a carta e respondeu a oração dele. E é assim que Deus faz conosco. As nossas orações, os nossos pedidos de oração, os pedidos que estão no caderno, os pedidos que vai para a caixa de oração, o Senhor já está lendo e Ele sabe quais são. E nessa noite, o Senhor vai responder aquilo que você colocou diante dEle. Porque Deus, é Ele que age, é Ele que faz. Não adianta, irmão, eu lutar com a minha força. Eu vou lutar com a força de Deus. Porque é Ele que vai fazer o milagre. Eu não sou ninguém, mas o Senhor é tudo na minha vida, na sua vida. Então aquilo que você colocou nesta noite diante de Deus, Ele vai agir. Tenha fé, porque a fé ela move montanhas.
Se é uma enfermidade, irmão, creia que o Senhor vai agir. E uma semana o Senhor me disse, através de uma irmã, fui visitar ela, que o esposo está com câncer, o pai do Gabriel, lá da igreja, ele está com câncer e o médico ontem desenganou. E ela é irmã do círculo de oração. E ele aceitou Jesus agora também na doença. E o médico desenganou ontem, o pastor falou lá no círculo de oração que o médico desenganou. Então o que acontece? Um dia eu fui visitar a irmã Heloína e ela disse assim, irmã, sabe por que Jesus não te curou da perna? Porque Ele quer que você lembre o que Ele fez na sua vida. E toda vez que você olhar para a perna, você vai lembrar de onde Deus te tirou. Então, irmãos, é por isso que eu não falo nada, eu não reclamo. E uma vez eu disse, foi assim, ó meu Deus, podia as duas ser inchadas. Porque aí ia ficar bonito, né? Porque as duas pernas grossas, não ia ficar uma fina e uma grossa. Aí a Maria, mãe, a senhora brinca com coisa séria. Mas eu vou reclamar por quê, irmãos? Se foi Deus que me tirou, foi Deus que me libertou e disse, você vai voltar para a minha presença, não importa a maneira, mas Ele me trouxe. E eu estou aqui para a glória de Deus, e para a glória do Senhor Jesus. Eu digo nesta noite, que no dia que Ele quiser me curar, Ele vai curar. Mas se não, lá na glória eu vou ser perfeita, não vou ter nenhuma imperfeição, né? Lá na glória nós vamos estar maravilhosamente com os nossos corpos resplandecentes, aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.